Você crê que o nome de Jesus é doce como mel? Às vezes a gente fica sem entender o que tem a ver o nome é doce como mel, mas se você só pegar, eu acredito que o sentido que quer dizer, quando você pega algo bem docinho, bem gostoso, aquilo é bem agradável, né? Nos faz bem, e o nome de Jesus faz isso com a gente. Ele satisfaz a nossa vida. Amém? O nome de Jesus satisfaz a sua vida? Ele nos deu todas as coisas, tudo que nós temos é por causa desse nome. E é, na verdade, a respeito disso que eu quero falar nessa noite. Amém, queridos? Então vocês podem sentar. Muito obrigado. Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Eu estou muito animado, amém, queridos, para essa noite. Hoje, eu sei que Deus preparou uma noite para a gente poderosíssima. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e vi que vocês já estão afogueados também, então vai ser fácil. O Espírito Santo já está preparado, já está tudo pronto, amém? E nós vamos só mergulhar naquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Eu estava ouvindo essa música no domingo, um rapaz, o Rafael Luque, que veio dar aula no Rema aqui, fez uma postagem a respeito dessa música. Ele até brincou, não escute essa música na rua porque você pode ser preso achando que você está embriagado devido à unção. Porque essa música fala sobre o nome de Jesus, fala sobre Jesus. Se você prestou atenção, você vai ver lá o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, quão precioso Cordeiro de Deus, e fala entre tantas outras coisas. E eu fiquei curioso quando ele falou, falei, vou ouvir essa música. E coloquei quando eu me deitei na minha cama. E eu comecei a ouvir o que essa música fala e comecei a entender ainda mais o quanto Jesus é real. Eu estava deitado, toda noite, quando eu vou dormir, eu coloco um fone de ouvido e durmo ouvindo louvores. E... Quem será que eu puxo? Eu vou dormir ouvindo louvores, né? E eu parei na minha cama e estava ouvindo essa música. E em algum momento, depois de ouvir algumas vezes, ouvi pelo menos umas 5 vezes, e lá pela 5ª vez, quando eu fechava o meu olho, eu comecei a ver um homem. E aquele homem não estava falando comigo ou direcionado a mim, nada, eu simplesmente via como se fosse um homem andando. E depois de um certo tempo, eu consegui discernir que eu estava vendo uma visão de Jesus mesmo. Amém? Era como se eu visse, eu não conseguia ver nitidamente, mas eu sabia que estava vendo algo ali. E era como se eu visse ele andando no meio do povo, assim. Isso começou a entrar dentro de mim uma consciência ainda maior de quanto ele é real. Você crê que Jesus é real? Não é uma história em quadrinhos, não é nada disso. Ele esteve aqui verdadeiramente como homem. Tudo que está escrito ele fez verdadeiramente. Amém? E era como se eu estivesse vendo, enquanto ele estava aqui andando, para que eu ficasse ainda mais consciente do quanto ele é real. Isso, desde domingo até hoje, eu estou ainda afogueado a esse respeito. Eu comecei a lembrar, comecei a procurar versículos que falam a respeito do nome de Jesus e tudo mais, e comecei a receber aquilo para mim. Porque eu já sabia que ele é real, eu creio que ele é real, mas começou, se for possível, você crer que é real, ser ainda mais real. Então eu comecei a ler a Bíblia de uma outra forma, de uma forma ainda mais real, vamos dizer assim. Amém, queridos? Eu queria falar sobre isso com vocês nessa noite. Talvez você já tenha ouvido muito a respeito disso, do nome de Jesus, o quanto o nome de Jesus é poderoso. Mas eu vou te dizer, tem coisas que a gente já sabe, mas Deus ele quer colocar de forma mais profunda ainda dentro da gente. Que aquilo já é uma verdade, mas entenda o que eu quero dizer, vai se tornar ainda mais verdade. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Filipenses 2. Filipenses 2. Na quinta-feira passada eu estava dando aula aqui, demonstrativa do Rema, sobre realidades da nova criação. E eu falei a respeito disso. Quem estava aqui, talvez você vá ouvir algumas coisas que nós falamos na quinta. Mas eu estou, desde semana passada, estudando a esse respeito. E sabe, estou me transformando. Deus tem colocado coisas dentro de mim, uma consciência ainda maior de quem eu sou. E eu sei que isso vai ser, tanto para a minha vida quanto para a vida de outras pessoas, vai trazer um resultado ainda maior. Eu sei que você vai sair dessa noite aqui dessa forma também, ainda mais consciente de quem você é, o que você tem, o que você pode, amém? Talvez
De novo, você talvez já tenha ouvido muito a respeito do nome de Jesus, mas abre o seu coração para que você receba alguma coisa. Esse final de semana nós fomos muito abençoados através da Rosana Lira. Quem foi abençoado? Quem estava aqui? Foi poderoso, não foi? E a Rosana, ela falou algo nesses dias que entrou dentro de mim também. Ela nos lembrou que toda a Escritura é inspirada por Deus, como está escrito. Tudo que está escrito, a Bíblia inteira, foi inspirada por Deus. E ela nos lembrou também que Deus, ele precisa cumprir a palavra dele. Ele tem que cumprir, ele não consegue não cumprir aquilo que ele falou. Então, como ele inspirou tudo que está escrito, ele estava colocando uma obrigatoriedade nele de fazer tudo que ele inspirou a ser escrito. Amém? E ela nos lembrou que ele falou que ele vai suprir todas as nossas necessidades, e entre tantas outras coisas, se ele inspirou a estar escrito, ele tem que fazer. E você percebe, eu sempre lembrei que toda a Escritura é inspirada por Deus, eu sei que Deus tem que cumprir a palavra dele, mas mesmo eu já sabendo disso, quando ela falou isso naquele dia, aquilo entrou de uma forma em mim, amém? Que também começou a mudar a forma que eu leio a Bíblia, porque eu me lembrei que tudo que eu estou lendo aqui, Deus tem que cumprir, vai cumprir, porque ele é fiel, amém? Então, não importa se você já conhece, saiba que a palavra ela vai se renovar dentro de você e você vai receber coisas novas. Você abriu lá em Filipenses 2, no verso 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi o resultado disso? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diga assim, lhe deu o nome que está acima de todo nome. E aí continua falando, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Veja que Deus exaltou Jesus sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Significa que o nome de Jesus está acima de qualquer coisa que você sabe que tem um nome. Amém? Seja lá o que for, está bem claro aqui que o nome de Jesus está acima. Ou seja, o nome de Jesus é a autoridade sobre essas coisas. Amém? Então, sempre que você ouvir falar a respeito do nome de Jesus, saiba que está acima de qualquer situação. Ok? Para nós iniciarmos, nós precisamos entender isso. Falar o nome de Jesus é você falar um nome que está acima de todas as coisas. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo tem que se dobrar a esse nome. Ok? Então, guarde isso, o nome de Jesus. Diga, o nome de Jesus está acima de todo nome. Mais uma vez, de todo nome. Mais uma vez, de todo nome. Então, após Deus exaltar Jesus e dar o nome que está acima de todo nome, ele fez alguma coisa com isso. Vá lá em Efésios 1. Vamos ver agora. Efésios 1, no verso 15. Efésios 1, no verso 15. Deus é bom. Diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, diga acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso nós vimos lá na outra passagem também. Acima, amém? De todas as coisas, acima. Só que no verso 22 ele vai falar assim, e pôs todas as coisas
todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, veja o que ele fez. O deu à igreja. Quem é a igreja? Então nós já vimos até aqui que o nome de Jesus está acima de todo nome. Acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome. O nome de Jesus está acima, é a autoridade máxima, é mais poderoso. E o que é que Deus fez com isso? Pegou esse nome e deu para a igreja. Deus pegou lá o nome que é todo poderoso, que está acima de todas as coisas, que é autoridade sobre tudo, e deu para mim. E deu para você. Amém, queridos? Significa que todas as coisas que nós nos encontramos diariamente, nós temos dentro de nós, temos uma autoridade e uma liberdade para usar um nome que está acima dessas coisas. Então, amados, a gente começa a entender que a gente não precisa ter medo de nada, porque a gente tem a solução para todas essas coisas. Muitas vezes nós vemos pessoas andando e passando por algumas situações difíceis que podem acontecer. Nós podemos passar por algumas situações difíceis e vejo pessoas se entregando a essa situação. Não, está difícil mesmo, porque o diabo está fazendo isso comigo. O diabo está fazendo aquilo comigo. Eu estou passando por isso porque eu não sei o quê. Mas sabe, queridos, você tem um nome que está acima sobre todas as coisas. Talvez o diabo esteja mesmo criando alguma coisa para você, mas ainda assim ele continua embaixo desse nome de Jesus. Amém? O máximo que o diabo pode fazer é alguma coisa que ele não tem como continuar fazendo, se você usar o nome de Jesus. Já parou para pensar nisso? O máximo, o melhor que ele pode fazer contra você, não é suficiente para passar o nome de Jesus. Imagine a sua vida, queridos, você pensando assim, rapaz, tudo que eu pensar em fazer não vai dar certo. É assim que o diabo é diariamente. Preciso fazer alguma coisa aqui, o meu melhor. Mas se ele usar o nome de Jesus, já era, não vai dar certo. Amém, queridos? Guarde isso para você, o máximo, o melhor dele, ainda é menor do que o nome de Jesus. Por isso, talvez você saia falando assim, rapaz, o diabo está me atacando com força. Mas o nome de Jesus é maior. Amém, queridos? Rapaz, isso está entrando dentro de mim esses dias. E quando isso entra dentro de você, você sai mais ousado, mais corajoso. É ou não é? Não é que você vai sair desejando que o diabo faça algo com você, mas você faz para você ver. Vai. Já está engatilhado aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? O problema não é o que o diabo pode fazer, o problema é você não saber o que você pode fazer. Amém? Eu estava outro dia, faz umas 2 ou 3 semanas, eu estava no prédio do meu sogro, e nós estávamos lá embaixo com a Laura. Laura, para quem não conhece, é a minha filha, ela tem 1 ano. E agora ela aprendeu a falar neném. Sempre que ela vê uma criança, neném, neném. E nós estávamos lá no parquinho, brincando, e chegou uma menininha, mais velha que ela, já falava tudo mais. E aí, quando ela chegou no parquinho, a Laura fez neném para ela. Ela olhou assim, eu não sou neném. Aí eu fiz, você não é? Não, eu já sou grande, eu não sou mais neném. Porque para ela, neném, ela está achando, né? Aí a Laura de novo, neném. Ela, eu não sou neném. E aí passou, né? Ela foi brincar com os amiguinhos dela e eu fiquei lá com a Laura. Aí passou um certo tempo, ela veio e passou de novo do nosso lado. A Laura, neném. Ela de novo, eu não sou neném. Fala para ela que eu não sou neném. E a gente dando risada, né, daquela situação. Mas o Espírito Santo falou comigo. Quando você sabe o que você não é, você não aceita que os outros falem que você é. Amém? A gente ri, é uma situação engraçada, mas eu gostei de ver aquela menina. Eu não sou e pronto, pode falar quantas vezes quiser. Eu não sou neném. Amém?
Rapaz, às vezes a gente acorda de manhã e o diabo está lá. E aí, perdedor, você acordou, né? Você tem que ser igual ela. Eu não sou perdedor. Eu sou vitorioso. Amém? E aí vem coisas querendo falar, você não pode nada. Não, eu posso todas as coisas. Você precisa, amados, tomar posse de quem você é. Você não é qualquer um, você é aquele que carrega o nome, que está acima de todo nome, o nome que está acima de todas as coisas. Amém? E se posicione como aquela menininha. Eu não sou. Eu não sou. Amém? Porque as situações, elas vão chegando e vão falando coisas para você. A situação fala, não é? Chegou uma conta lá para você pagar e você está um pouco apertado. A conta está falando para você, você não tem dinheiro. É ou não é? Você é um miserável, você não... E aí você se posiciona, eu não sou. Amém, queridos? Por mais que a situação pareça, era uma menininha pequenininha. Não tem nada de errado chamar ela de neném. Se você olhar a situação, né? Eu não sou. Eu não sou. Queridos, não aceite que alguém fale que você é o que você não é. Vocês têm que aceitar o que a Bíblia fala sobre você. Quem é você? Você é aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Você é aquele que então tem autoridade sobre todas as coisas. Basta você usar esse nome. Amém, queridos? Aleluia! Você se alegra com isso, não? Só eu me alegro. Não, você se alegra também. Vou ler de novo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Não foi para ser o cabeça sobre todas as coisas, vai ficar sentado aqui e nós vamos reinar sozinhos. Não, tome, é para você. Vamos dar para a igreja essa autoridade. Oh, aleluia. Deus é bom. Ele é bom, não é? Eu quero que você veja aqui. No verso 20, ele fala assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Guarde isso, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então guarde isso, ressuscitando ele dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, não só no presente século, mas no vindouro. Você está em Efésios 1, se a gente continuar lendo Efésios 2 aí, Efésios 2, no verso 1, logo na sequência, depois ele fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, veja que está falando sobre um outro tempo, vai falar que nós não estamos mais nisso. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja como ele está falando tudo no passado. Éramos outrora, éramos em outro tempo. Significa que essa situação passou, mudou. Amém? Mas mudou para quê? Vamos ver no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. O que é que nós lemos lá em Efésios 1 que Ele fez com Jesus? Ressuscitou. O que é que fez com a gente? Nos ressuscitou. Você começa a ver que nós somos iguais a Jesus? A mesma coisa, o mesmo poder que operou em Jesus, opera também em nós. Tiago, como assim me ressuscitou se eu não morri? Jesus, quando ele morreu, ele desceu lá para o inferno, estava lá, morto no inferno, mas veio o poder de Deus e ressuscitou ele. O que é que ele fez? Tirou Jesus daquela situação e fez com que Jesus fosse assentar com ele. Nós hoje estamos livres dessa situação, desde que você aceite Jesus, obviamente. Ele nos ressuscitou exatamente dessa forma. Se nós morrermos crendo em Jesus, fazendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós não vamos para esse lugar. Amém?
Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, ele saiu daquela condição, nós também saímos. Amém? Nós sabemos para onde nós vamos. Amém, queridos? Então, veja, verso 6, juntamente com ele nos ressuscitou, olha a segunda coisa, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que ele fez com Jesus, depois de ressuscitar? Fez assentar. Você consegue ver como nós estamos nivelados com Jesus? Eita, aleluia! Oh, aleluia! E é isso, queridos, que começou a mexer comigo esses dias. Tudo que eu ouço falar de Jesus está falando sobre mim também. Tudo que você falar a respeito de Jesus, você ouvir falar a respeito de Jesus, está falando a seu respeito também. Rapaz, Jesus era demais, Jesus podia fazer isso, então você também pode. Jesus era autoridade sobre aquilo, você também é. Aleluia. E aí no verso 7 ele fala, para mostrar nos séculos vindouros, nós vimos lá que Jesus passou por isso e fala não só no presente século, mas nos séculos vindouros. Então, queridos, isso não vai acabar. Não foi algo para aquela época, só para quem estava vivo naquela época, não. É para a gente também. E é para aqueles que vierem depois de nós até Jesus voltar. Amém? O nome de Jesus foi entregue à igreja, que sou eu e você. E nós precisamos mostrar quem é esse nome, o que esse nome pode. Nós precisamos falar a respeito desse nome. Amém? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe, queridos, você recebeu um nome que está acima de todo nome? Sim, você recebeu. Mas existe um propósito para isso. Não quero que você saia daqui soberbo também. Rapaz, eu sou autoridade, quem manda sou eu. Não preciso fazer mais nada, vou sentar aqui no meu banquinho, tudo tem que me obedecer. Não, queridos, você precisa demonstrar a graça de Deus. Você precisa demonstrar o amor de Deus. Amém. Tudo isso foi entregue a você? Foi, mas para que você faça algo com isso. Amém? Se situações tentarem te confrontar, aí você se posiciona desse jeito. Espera aí, quem manda aqui sou eu. Mas fora isso, você recebeu tudo isso para que você demonstre o amor do Pai. Para que quando você encontre alguém que ainda não tem esse nome, o nome foi deixado, mas a pessoa talvez não conheça, não tenha ouvido falar, ainda não aceitou. É o seu papel falar. Amém? Porque às vezes a gente coloca isso para dentro de uma forma errada. Você tem uma unção que se move na sua vida poderosamente e você quer que continue só na sua vida. E aí você não vai falando para os outros para que os outros não comecem a se mover também. Isso não pode acontecer, amém, queridos? Amém. Aquilo que você recebeu, você dá de graça. Você recebeu de graça, você dá de graça também. Nós precisamos falar a respeito desse nome. As pessoas estão sofrendo, andando debaixo de acusação, andando debaixo de obras do inimigo, simplesmente pela falta de consciência dessa autoridade que elas podem ter através do nome de Jesus. Amém? E se ele deixou para a gente precisa falar. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me alegro muito com isso. Amém? Eu estava lendo essa passagem de Efésios 1. Eu sempre gosto, eu não falo inglês fluentemente, mas eu entendo bem. E muitas vezes eu estou lendo a Bíblia a respeito de algum tema, eu gosto de abrir Bíblias em inglês, a King James, algumas outras dessas. E essa mesma passagem de Efésios 1, no verso 21, acima de todo principado e potestade, no inglês fala muito acima. Far above. Above? É assim, Samir? Above. Far above. Xarabassacarabayarabas. Aí, ó. O que interessa é que é muito acima, queridos. O nome de Jesus está muito acima. Porque às vezes a gente acha, não, está acima, né? Não, queridos, é muito acima. Muito acima, muito acima.
E sabe, deixa eu te dizer, quando você está muito alto, se você olhar alguma coisa que está muito embaixo, fica desse tamanho. É ou não é? Qual é o tamanho de um avião? De qualquer forma é grande. Existem uns muito grandes. Mas sabe, se você sobrevoar um aeroporto lá no alto e você olhar para baixo, os aviãozinhos estão desse tamanho. É ou não é? Isso vale para qualquer coisa, um prédio. World Trade Center lá, que era gigantesco. Se você sobrevoar numa altura muito alta, vai ficar um predinho desse tamanho. Amém? E se o nome de Jesus, e automaticamente a gente também, estamos muito acima de todas essas coisas, significa que obras do inimigo, que muitas vezes parecem grandonas, significa que você está no mesmo nível que elas. Você está olhando no mesmo nível. Se está parecendo grande, é porque você está olhando dessa forma. Você está andando equivalente a ela. Mas quando você entende que você está muito acima, independente do tamanho que seja, você vai olhar e falar, olha o negocinho que o diabo está tentando fazer contra mim. Então pare de ver as obras do diabo no mesmo nível, porque você não está no mesmo nível, você está muito acima dessas coisas. Aleluia! Oh, glória! E está relacionado ao que eu falei. O problema não é o que ele pode fazer, o problema é o que como você está olhando aquilo. Talvez quem nunca andou de avião não entenda muito bem, mas coloque no YouTube lá, tem vídeo de avião decolando. Você vai ver como é. Você vai olhando um negocinho assim e à medida que o avião vai subindo, vai diminuindo. Por causa da altura. Está acima, as coisas que estão embaixo vão diminuindo. Não existe como algo subir e o que está embaixo continuar do mesmo tamanho. Amém? E Deus, ele pegou a gente, nos ressuscitou com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de todas as coisas. Então, qualquer coisa que não seja relacionada a isso, queridos, é pequenininho, porque você olha de cima. Amém? Oh, aleluia! Deus é muito bom. Abra lá em Lucas 10. Oh, glória. Lucas 10, no verso 17. Lucas 10, no verso 17. Quase acabando já. Hoje é culto de oração, a gente vai orar. Amém? Lucas 10, no verso 17, diz assim: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Estavam falando com Jesus, amém? Veja o que eles falaram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Não, você não entendeu, não. Tem gente andando com medo de demônio. Não, eu não vou fazer isso porque vai que o diabo, né, tenta... Os demônios, queridos, têm que se submeter a esse nome. O nome foi dado a você. Sabe por que isso acontece? Porque a gente lê pensando na história lá. A gente não lê nos colocando na história. Senhor, os próprios demônios se submetem pelo seu nome. Queridos, é você que está falando isso. Hoje. Não vamos ler a Bíblia como uma história. Rapaz, a história daquele homem é a sua história. Relacionada ao nome de Jesus, tudo que Jesus fez é a sua história. E funcionava lá, e vai funcionar hoje, e vai funcionar até ele voltar. Amém? Os próprios demônios se submetem. Ou seja, todas as coisas têm que se submeter a esse nome. Aleluia. E aí Jesus respondeu, mas ele lhes disse, verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha o que ele fala agora.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará. Oh, aleluia! Até suando. Veja como eles chegaram: Senhor, os demônios se submetem pelo seu nome. E ele respondeu: é verdade, eu dei autoridade para vocês. Sobre todo o poder do inimigo. Não fala sobre algumas obras do inimigo, algumas coisas mais simples vocês têm autoridade. Não, sobre todo o poder do inimigo, vocês são autoridade, porque eu te dei. E ele termina falando: e nada. Podia parar por aí, nada vos causará dano. Não, mas é em nada. Absolutamente nada vos causará dano. O que é nada, queridos? Nada é nada. Nada é nada. Não importa qual situação cruze o seu caminho, não pode te causar dano. Por quê? Você é autoridade sobre ela. Por que você é autoridade? Porque você tem o nome de Jesus. Amém? Rapaz, eu me alegro demais com isso. Faz a gente sair mais ousado ou não? Mais corajoso? Porque às vezes a gente é parado. Quantas vezes talvez a gente já tenha ouvido isso? Mas lê de uma forma e não recebe de uma forma que a gente saia realmente convicto. Peraí, eu sou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Amém? E aí a gente vai parar de ter medo de confrontar o inimigo. Porque a Bíblia diz que a gente precisa resistir ao diabo. E ele fugirá. Mas quem tem medo não resiste. Quem não entende quem é, não vai resistir. Talvez faça: peraí, para com isso. Aí ele vai fazer algo maior, você... Eita, Jesus, pelo amor de Deus. Mas você é autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Foi ele quem falou: você é autoridade. Eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Mas você não acreditou, não. Vai lá em Marcos 16. Marcos 16. Aleluia. Marcos 16, no verso 17. Marcos 16, no verso 17. Deus é bom, não é? Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, quem que estava falando aqui? Então ele falou: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, vamos parar por aqui. Talvez você já saiba o que fala depois, mas vamos parar por aqui. Quando Jesus falou em meu nome, ele estava falando: você pode falar que sou eu. Isso já nos mostra que a gente não precisa pedir autorização para poder usar o nome dele. Quando a gente cruzar com uma situação, peraí, deixa eu primeiro orar a respeito para ver se Deus... Não precisa, queridos. Ele falou: em meu nome, pode falar que sou eu. Eu dando aula demonstrativa na semana passada, eu dei um exemplo de algo que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava num laboratório, eu vou resumir, eu trabalhava como representante de um laboratório, e eu queria visitar um médico do São Paulo, do time de futebol profissional de São Paulo. Porque eu trabalhava com um adesivo anti-inflamatório e analgésico, que é muito usado para esporte. E eu visitando, eu trabalhava aqui na região da Barra Funda e tudo mais, onde é o centro de treinamento lá de São Paulo. E eu visitava as farmácias da região para ver como é que estava o estoque. Para eu poder falar com os médicos, eu primeiro precisava saber como estava o estoque na farmácia,
porque se o médico prescrevesse o paciente chegar na farmácia e não tiver, não adianta de nada, né? Então eu passava nas farmácias, olha, como é que está o seu estoque desse adesivo, não sei o quê, eu falo com os médicos dessa região. E na primeira farmácia que eu fui, o rapaz falou, poxa, esse adesivo aí, ele ficou um tempo sumido. E realmente, porque ele era de um outro laboratório, e para passar para o nosso laboratório, ficou um período fora do mercado. Esse adesivo, ele sumiu do mercado, nunca mais tinha visto. O pessoal aqui do São Paulo comprava muito, o médico do São Paulo usava muito. Então, eles vinham na farmácia aqui, porque era pertinho, e comprava muito. E aí, eu fui em outra farmácia e o cara falou a mesma coisa. Poxa, esse adesivo sumiu por um bom tempo, o médico do São Paulo comprava muito esse adesivo. E na terceira farmácia que eu fui, o médico do São Paulo comprava muito. E eu falei, quer saber? Eu vou lá no São Paulo. Vou falar com o médico, avisar que o adesivo voltou, porque se ele usa muito, né? E eu fui lá, isso foi 2013, se eu não me engano. 2012, 2013. Eu fui lá, cheguei na porta do CT é o centro de treinamento, e falei para o segurança, olha, eu gostaria de falar com o Dr. Sanches, que é o médico. Eu sou São Paulino, eu conhecia até o nome dele também. Queria falar com o Dr. Sanches. Cheguei lá, todo ousado, né? Vim falar com o Dr. Sanches aí. Você está com hora marcada? Não. Quem é você? Sou representante do laboratório. Não, mas eles te conhecem? Não, não conhece, eu quero falar com ele. Cheguei lá me achando, né? E o segurança. Você acha que é assim? Vou chegar, quero falar com o doutor, vai entrar? Não vai, não pode. Só que alguns anos antes, em 2009, eu conheci um jogador do São Paulo. Fazendo rema, inclusive, ele começou a fazer o rema comigo. E aí, uma vez, ele me levou lá no centro de treinamento para assistir um treino, mas isso foi em 2009, querido. Lembre que essa história do laboratório foi 2012 ou 2013. E eu fui lá uma vez com ele. Enfim, visitei. Aí, nesse mesmo dia, depois, quando eu estava lá querendo falar com o médico, não foi coincidência, eu creio que foi Deus que preparou tudo, amém? O chefe da segurança do São Paulo estava passando, ele estava indo lá para a portaria. E eu vi que ele veio me olhando com uma cara assim, a minha mente já estava assim, rapaz, o cara está vindo me expulsar, porque o chefe de segurança vinha assim, né? Aí eu, não, eu só quero falar com ele, com o doutor, é rapidinho. Aí ele parou assim, rapaz, eu conheço você, não conheço? Aí eu, conhece? Conhece? Aí eu, não, o seu rosto não me é estranho. Você já veio aqui alguma vez? Aí eu fiz, eu já vim assistir um treino aí. Eu lembrei, você veio com, vou falar o nome que ele me autorizou. Você veio com o Hernanes aqui. 3 anos antes, querido, 3 ou 4 anos antes, uma vez. Eu creio que Deus ali na hora... Você veio com o Hernandes aqui, não veio? Eu fiz, foi eu mesmo, não sei o que, sou amigo dele. Tal. Eu queria só falar com o doutor e expliquei toda a situação. E ele era o chefe da segurança, ele era a autoridade. E ele falou assim, não, tranquilo, pode entrar. E aí o rapaz estava na portaria, que estava abaixo dele, porque ele era a autoridade, abriu o portão, seja bem-vindo, fica aí. E aí, para eu chegar até a sala do médico, eu tinha que andar todo o corredor de entrada, e a sala médica é lá no fundão. Até chegar na sala do médico, tem umas 4 guaritas com segurança. E ele falou comigo assim, não, pode ir lá, fica tranquilo, se vai encontrar algum segurança, pode falar que o Marcão deixou você entrar. O Marcão é ele. E aí eu ia lá, aí vinha o segurança, não, o Marcão deixou. Ah, então pode ir. O que eu estava fazendo? Eu estava usando o nome da autoridade. Qualquer um que tentar chegar, ouvia o nome, não, eu estou aqui em nome do Marcão. O Marcão falou, eu posso. E eu ainda passava cumprimentando assim. Oh. Você percebe quando uma autoridade te dá legalidade para usar o nome dele, você vai à vontade? Quando eu cruzava com algum segurança, eu não ficava assim, meu Deus, será que ele vai deixar eu entrar? Ai, meu Deus. Não ficava, queridos, porque eu sabia que a autoridade tinha liberado. Eu simplesmente falava, o Marcão.
E Jesus fez exatamente isso. Quando você cruzar com algumas situações, vamos ler essas situações. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, entre outras coisas, porque ele está acima de todas as coisas. O que é que Jesus falou? Se você cruzar com qualquer uma dessas coisas, diga que eu... É simplesmente isso que a gente tem que fazer. Epa, peraí, tem demônio ali, em nome de Jesus. O enfermo, em nome de Jesus. Qualquer situação, queridos. A autoridade te deu o nome dele. E se ela te deu o nome dele, te deu a autoridade. Nós vimos ele falando lá, eis que vos dei a autoridade. Amém? Aleluia. Aleluia. A autoridade te deu a legalidade para usar o nome dele. Você vê como ele só fala isso. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, vai acontecer. Se você crer e usar o nome dele, vai acontecer. Amém? Se a gente não crer, a gente não vai usar o nome. Não vai pegar essa autoridade e usar o nome da forma correta. Amém, queridos? Você precisa entender quem é você. Eu sou autoridade. E se alguém tentar se levantar, eu vou falar o nome dele. Amém? Glória a Deus. E a partir daquele dia, queridos, sempre que eu vou no São Paulo, as portas estão abertas, porque eles já sabem. Amém? Suportável, saí metido. Eu chego lá agora e falei, ei, vou entrar. Não, estou brincando, mas é assim que funciona. A partir do momento que eu tive a autorização da autoridade, está tudo resolvido. Aleluia! E é assim que funciona com você. Sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre qualquer situação que possa. Você tem a legalidade, você tem a liberação da autoridade para usar o nome dele. Amém? Para nós encerrarmos, vá lá em Romanos 8. Romanos 8, no verso 31. Glória a Deus. Romanos 8, no verso 31. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja como até aqui eles citam um monte de coisa ruim que pode acontecer com a gente. É ou não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai citar um monte de coisa. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Pense em qualquer situação ruim. No verso 37, olha o que ele fala. Em todas estas coisas, quais coisas? Não, quais coisas? Que ele tinha acabado de falar. Perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, crise, doença. Em todas estas coisas, o que acontece? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por causa dele, nós somos mais que vencedores. Lá em João 16, Jesus falou assim, olha, no mundo vocês podem passar por aflições,
Mas tem bom ânimo. O que ele falou? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês podem passar por aflições, mas eu já venci. Isso que ele está falando aqui só está confirmando que ele recebeu o que Jesus havia falado. No mundo, Jesus falou, no mundo vocês podem passar por aflições. Ou seja, vocês podem passar por perigo, por fome, por tribulações, vocês podem passar por essas coisas. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto muito de ler essa passagem porque ele não falou assim, será tribulação, perigo, angústia, todas essas coisas Jesus venceu. É uma verdade, mas ele recebeu na maneira correta. Todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Porque se ele venceu, eu venci. Lembra que eu falei, tudo que você vê a respeito de Jesus está falando sobre você? Jesus venceu, você venceu. Jesus ressuscitou, você ressuscitou. Jesus foi elevado a lugares celestiais, você foi também. Jesus é autoridade, então você é também. É assim que a gente tem que andar, queridos. Rapaz, hoje em dia acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece aquilo, acontece não sei o quê. Não interessa, porque sobre todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. E se ele falasse aqui sobre todas essas coisas, nós somos vencedores, já não é maravilhoso? Mas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Significa que não é uma vitória apertada. Aquela vitória duvidosa. Será que ganhou mesmo? Será que não ganhou? Não, queridos, somos mais do que vencedores. Se você for ver no esporte acontece muito isso, né? Pega uma luta, por exemplo. Lá a luta foi apertada e tal, o cara ganhou e os outros ficam assim, não, ele não ganhou não. Eu acho que quem ganhou foi o outro. Não foi assim que Jesus venceu não, queridos. Jesus venceu e venceu mesmo. E ponto final, não há dúvida, não tem discussão nenhuma, ninguém pode falar nada. 7-1. Pronto, 7-1 é um bom exemplo, né? Você sairia falando assim, rapaz, quase deu para o Brasil naquele jogo. Eu achei que ia ganhar. Você saiu falando assim desse jogo? Não, porque a Alemanha mais do que venceu o Brasil ali. É assim que funciona com o diabo, queridos. Ele olha para você e fala, rapaz, não tem chance nenhuma. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor sobre todas as coisas. E quando situações se levantam para tentar falar que não, você não é vencedor coisa nenhuma, você faz que nem aquela menininha. Eu não sou derrotado. Eu não sou perdedor. Eu sou mais do que vencedor. O diabo é 7-0. Pronto. Aleluia. Então, queridos, eu quero que você saia daqui nessa noite, da forma como eu estou nesses últimos dias. Consciente, não é soberbo, é consciente de quem é você. Entenda a diferença, não é soberba, não é nada disso, é simplesmente saber quem é você e ponto final. Você é filho de Deus. Você é filho. Amém? Rapaz, se chegar, minha mãe está aqui, saiu bem na hora. Mas se chegar alguém e ficar 2 dias, 3 dias falando para mim, você não é filho da Tereza, não. Você não é filho da Tereza, não. Eu vou acreditar? Não vou, queridos, porque eu sei que eu sou. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Você é autoridade sobre todas as coisas. Quando você tem convicção, não interessa quem fale ou quantas vezes fale, você vai ouvir falar, não é ponto final, eu sou e pronto. Amém? Mas quando existe algo que você tem dúvida, você vai ouvir, por mais que você diga assim, nada a ver, no fundo você vai ficar, será que é mesmo ou não? A Rossana deu um exemplo agora no final de semana que eu achei maravilhoso, do homem no circo lá. Quem não estava, ela falou que quando você vai no circo, tem o cara que anda naquela corda lá em cima, né, de bicicletinha. E aí você vê aquela cena, se alguém te perguntar para você, olha, você crê que aquele homem está andando na corda? Você vai falar, eu creio, eu acredito, está andando na corda. Mas se falarem para você assim, então sobe lá e sobe nas costas dele para ele andar na bicicletinha na corda. Você vai? Não vai, porque você não confia.
Então é possível você falar que crê, mas não confiar naquilo verdadeiramente. Então não basta você ler esse tipo de coisa, poxa, que legal, eu sou mais do que vencedor. Eu recebi o nome que está acima de todo nome. Mas se você não confiar verdadeiramente nisso, se aquilo não for uma verdade dentro de você, as situações vão chegar e você vai ficar. Mas você é. E ponto final. Você é. E ponto final. Você é. E ponto final. Amém, queridos? Você está pronto para orar? Com uma consciência diferente? Ou talvez não, talvez você já saiba disso, então você vai se animar também nessa noite. Mas sabe, queridos, culto de oração, você vai agora ser ousado. E você vai orar não mais orando porque é um culto de oração, você vai orar consciente que você é autoridade. Independente da situação que você esteja passando, você vai colocar essa autoridade em prática. E você vai fazer valer essa autoridade. Deus está pronto. Tudo está pronto, o nome está disponível, a autoridade está liberada. Basta que você coloque em prática isso. Amém? E quando você pode ficar de pé, pode subir. Acho que só o teclado está bom. Não sei se vai o Glieber ou agir. E sabe, queridos, quando eu estava me preparando para o culto dessa noite, você pode orar em língua se quiser, mas preste atenção. Aleluia. Eu estava orando a respeito da situação, agora que nós estamos na igreja, esse período de férias do Rema e para começar o Rema, e nós estamos crendo em um certo número de alunos e tudo mais, mas sabe, queridos, muitas vezes a gente fala que crê e faz algumas coisas para acontecerem, mas não estamos colocando autoridade nisso. E eu creio que, eu sei que nós temos visitantes, estou vendo algumas pessoas diferentes, mas nós que somos aqui da igreja, a gente precisa se posicionar como autoridade. Chegou o tempo das coisas que a gente crê e declara acontecerem. Amém? E eu sei que essa consciência que foi colocada dentro de mim, eu espero que tenha sido transmitida para você também, para que a gente se posicione de uma outra forma. O diabo não vai mais se levantar sobre as situações dessa igreja, sobre os membros dessa igreja, sobre as pessoas, porque nós vamos ter uma consciência maior da autoridade que nós somos. Amém? E deixa eu te dizer, se nós cremos para 150 alunos, vamos ter 150 alunos aqui esse ano. Aleluia! Porque nós vamos nos levantar como a autoridade que nós somos. Nós vamos nos levantar com uma ousadia maior. Com consciência de que cada convite que nós fizermos para as pessoas, tanto para vir para o Rema, quanto para vir para os cultos, queridos, não vai ser um convite seu, vai ser um convite de uma autoridade. E o diabo que está tentando reter as pessoas vai ter que sair. Amém? Eu creio, amados, em 2019, um ano de rompimento para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Porque nós vamos nos levantar como essa autoridade. Eu sempre gosto de falar, muitas vezes a gente convida pessoas para vir para a igreja, não apenas para essa igreja, não acho que eu estou querendo só, mas seja para o que for. A gente convida sem ter ousadia para falar, olha, vá, você vai ter sua vida transformada. O que é que você está precisando? Vá, porque você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua vida. Muitas vezes a gente convida só, vá lá. Vai ter uma festa, vai ter não sei o quê. Não, queridos, a igreja é um lugar de transformação de vida. A igreja é um lugar de mudança e a gente precisa ter ousadia para falar isso. Vai e você vai ver como Deus vai mudar a sua situação. E Deus vai, queridos. Amém? Nós vamos nos posicionar de outra forma. Conscientes de que nós somos a autoridade. Nós estamos, através do nome, acima de todas as coisas, muito acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar, daqui a pouco eu gostaria de orar com todos os líderes da igreja, que foi algo que eu senti no meu coração, mas durante esse período agora, vamos orar, levante sua voz, sabe? Faça o que você sabe que precisa ser feito. Hoje é um culto de oração, nós temos tempo disponível para nós nos relacionarmos com Ele, amém? Glória a Deus.